Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui minha xícara. Vamos começar. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é por que o casamento muda depois que os filhos nascem. Criação de filhos. Casais que criam seus filhos juntos são felizes juntos. Então, antes dos filhos nascerem, as diferenças entre marido e mulher sempre existiram. Então a gente tá namorando, tem diferenças, mas a gente falou ontem que a paixão muitas vezes cega a gente e a gente ama até os defeitos. Depois a gente casa, né? E esses defeitos vão ficando mais evidentes. E alguns defeitos vão irritando a gente, porque o dia a dia, a rotina faz isso. A gente falou sobre isso ontem. Aprender a admirar, entender os defeitos, acolher, receber e aceitar. E depois que nasce o bebê, principalmente para a mulher, né, para a esposa, é uma mudança hormonal, corporal, então, enfim, física e emocional muito grande. E a mulher, ela tem um instinto protetor, né? A maioria das mulheres, nem todas, algumas conseguem driblar isso mais fácil, mas a maioria das mulheres tem um instinto protetor muito alto. E isso faz com que a gente acabe se afastando do marido e se aproximando demais do bebê. O pai, gente, ele só se torna pai verdadeiramente depois que o filho nasce. Tô falando alguma besteira? Verdade. Por mais que o pai tenha idealizado essa criança, por mais que ele seja um pai com um perfil mais sentimental, que ele tenha necessidade de passar a mão na barriga, que ele converse com o bebê dentro da barriga, ele acaba se tornando pai mesmo só depois que o bebê nasce, no convívio. E não é assim, nasceu, virou um pai. Ele vai se transformando num pai. E a gente sempre dizia o seguinte, que caramba, não sei se aconteceu já com vocês assim, de sentir até culpado. Caramba, eu gosto mais do meu filho hoje que eu gostava ontem, que eu gostava mês passado. E isso é super normal, porque o seu vínculo com ele vai aumentando. Uhum. E é por isso que você tem essa sensação de que você tá amando mais seu filho. E a gente sentia até um peso, assim, caramba, eu não vivo mais sem esse moleque. E antes não era assim, a gente não tinha tanto vínculo assim. E isso é normal. E se existe essa leitura de evolução do amor, significa que a conexão tem se tornado ainda maior. Exatamente. E o que a gente tem que entender? A mulher nasce... Primeiro que o cérebro da mulher, eu já escrevi sobre isso nos posts, o cérebro da mulher já muda quando ela tá grávida, tá? Então, as sinapses ali e toda a questão hormonal dela se volta pro bebê, pra formação do bebê dentro do útero, tá? Aí o bebê nasce, tem toda a questão da produção de leite, os hormônios puerpério que vai voltando, os hormônios vão voltando da mulher. Então, para a mulher, a maternidade ela é muito vivida muito mais intensamente do que a paternidade. É por isso que a gente deixa marido e se volta ali pro filhote, né? Como uma leoa cuidando do seu filhote. E aí começa a acontecer essa divisão de relacionamentos. Aí o marido, é nessa hora que o marido se sente sozinho na relação. Entrou um intruso. Tem maridos que desenvolvem um ciúme muito grande pelo filho. Sim. Um ciúme, na verdade, da mulher com o filho. E fala, caramba, tô sozinho nesse lar, nessa casa. Eu sou estranho da casa. E eu tô saindo justamente só para ganhar dinheiro, para pagar a conta deles. E aí é outro motivo para causar o distanciamento. E assim, maridos que estão aí me ouvindo, Rafa pode até falar melhor que eu isso. As mulheres mudam, tá? Elas mudam o sistema hormonal, elas mudam o temperamento, elas ficam mais irritadas, elas ficam mais chateadas, elas ficam mais sensíveis. Por quê? Porque tá tudo ainda voltando ali no equilíbrio dentro delas. E normalmente isso leva, eles falam 40 dias, mas não é 40 dias. Leva em torno de 1 ano, né? Até mesmo a questão da libido, né? Do sexo. Então, assim, não é mais tão frequente, não é mais tão prazeroso, porque a mulher, ela tá com a cabeça voltada pra maternidade. Então, pensa, o seio sai leite, meu bebê... Meu peito, eu sinto sair o leite, meu bebê chora. É uma conexão, é um vínculo com o bebê muito forte que o homem não vai entender isso. Porque ele não tem isso. Não é o peito dele que jorra leite e seu bebê chora 2 minutos depois. É o da mulher. Então, dentro dela, ela tá voltada, porque existe uma simbiose. O que é simbiose? É um processo de conexão que tem entre a mãe e o filho. E isso faz com que tudo dentro da mulher, psicologicamente, hormonalmente, se volte pro bebê. E se a mulher não tomar cuidado, a gente esquece mesmo do marido.
Então, eu vou trazer novamente a nossa história para isso aqui. No primeiro filho, Pedro, quando nasceu, eu não sabia de nada disso, não estudava isso, não estudava simbiose, lia muito para ser mãe, mas não tinha estudado isso especificamente. E aconteceu justamente o que acontece com todas as mulheres, aconteceu comigo. E eu me voltei completamente pro filho. E o nosso casamento ficou de lado, né? Então, assim, era muito estresse, era muita briga. Tinha aquela questão que eu falei ontem pra vocês, que o marido chega, a gente coloca o bebê no colo e a gente quer, né? Eu tô cansada, cuida aí, mas ele também tava cansado. Tinha tudo isso. E a gente acabou se distanciando. Por quê? Eu não me cuidava mais. Então, o Rafa saía, eu tava de pijama, ele chegava, eu tava com o mesmo pijama. Isso quando eu escovava o dente. Porque às vezes eu tava sentada no sofá, com o peito pra fora, dando mamar, da hora que ele saía até a hora que ele chegasse. Que nem só o peito não é peito pros homens, é só um saidor de leite. Outra coisa, amamentação. Amamentei livre demanda. Então eu mal andava de sutiã, gente. Era com as tetas pra fora o dia inteiro ali, porque a criança toda hora tava ali, então era muito mais prático. Você dormia desse jeito. Não tem nada de romântico, sensualidade. Nenhuma maquiagem. Nada. Não tinha maquiagem. Se tomasse banho, tava no lucro. Não, tomava sim. Não, tomava banho, mas aquele banho de 2 minutos, gente. Creme no corpo, pra quê? Pra quê? Pro bebê ficar mamando os cremes no meio do corpo? Não rola, né? Então, eu não me cuidei. Eu demorei pra voltar no meu peso. Porque aí que acontece? Vocês dando risada, né? Tô dando risada. O pessoal dando risada. É só eu, só comigo. Com ninguém, com elas nunca aconteceu. Tô achando que elas tudo maquiadas, viu? Já saíram de lá com lipo. Então, assim, o Rafael chegava em casa, eu tava mal-humorada, de pijama, cabelo amarrado de qualquer jeito. Tudo isso antes da inteligência emocional, tá, gente? Nossa, né? Imagina. Então, assim, imagina aquela conexão gostosa. Ai, cheguei em casa, que delícia, minha família. Não tinha, né, gente? Não tinha. Olha lá, acordava numa lagoa de leite. Exatamente. Isso quando você não acordava toda lambuzada de leite. Enfim. E aí a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Quanto mais do marido. Porque a gente nem se cuida, né? A gente não cuida mais da gente, do nosso corpo. Quem dirá, vamos cuidar do outro. A gente se dedica inteiramente pra criança. E isso, gente, não é saudável, tá? Não é saudável pro bebê, não é saudável pro casamento e não é saudável pra mulher. Não é saudável, porque é um peso muito grande pra mulher fazer isso tudo, né? A gente se sente mal, a gente se sente inútil, a gente fica sem paciência, a gente acha que vai demorar demais pra passar essa fase, então tudo é exagerado demais, a gente vive num exagero demais e emocionalmente a gente fica abalado. Se o marido não entende tudo isso, como o Rafael também não entendia, eu não era a única que não estudava, embora eu tenha um marido, gente, extremamente compreensivo, né? Embora eu tenha, pelo tipo de perfil comportamental dele que a gente falou ontem, eu tenho um marido, sim, compreensivo, que por mais que ele não estava se sentindo amado, não estava se sentindo feliz, ele não criticava, só que também não colaborava, ele ficava na dele, né? Quando ele podia ajudar, ele ajudava, mas também não fazia questão de me entender, de me valorizar. Acho que até ele nem sabia como fazer. Na verdade, no íntimo você acaba pensando assim, caramba, casamento é isso, a gente casou não faz muito tempo, e aí vem o filho, era pra ser aquela alegria, propaganda de margarina, de plano de saúde, sabe que é tudo bonito no verde, no gramado, assim, as crianças correndo, aquela propaganda de fralda que o nenê só sorri, nada disso. Eu falei assim, pegou uma coisa errada com o nosso casamento. E aí eu sempre me perguntava, eu não comunicava isso pra Gabi, mas eu me perguntava, será que esse casamento vai durar? Aquilo que a gente falou ontem de perfil comportamental. Eu olhava pra ela com esse comportamento dela, com esse perfil dela de se isolar muitas vezes, eu falava, essa mulher é uma chata. E ela, eu querer coisa demais, esse cara, ele não sossega. E então a gente não se entendia. Eu acho que o grande ponto do casal enxergar o projeto bebê, que aí se torna um projeto família, já não é mais projeto casamento, porque quando a gente quer se casar, a gente cria um grande projeto, faz a festa, quem fez festa faz a festa, vive aquilo intensamente, vive aquilo não só como uma noite ou uma cerimônia, vive aquilo como um projeto mesmo. E depois quando o filho surge na família, não é projeto mais. E se eu entender que isso é um projeto, é o projeto da família, os dois vão entender que vão ter ônus e bônus. E os dois vão procurar se empenhar pelo projeto. E o projeto não é o bebê. O projeto é eu, pai, marido, ele, filho, ela, mãe e esposa.
ele se torna muito maior. Em alguns momentos a gente tem que se ver como marido, outros momentos eu tenho que me ver como pai do meu filho, entende? Então eu passo a mudar a minha posição dentro desse projeto que é a família. E assim como num projeto numa empresa, num projeto do casamento, existem altos e baixos. E se eu enxergo só como uma propaganda de margarina, se eu levo minhas expectativas lá em cima, a possibilidade de frustrar é muito maior. Com certeza. Então, assim, mas isso é comum, tá? Acontecer. A gente não se prepara, médicos não preparam a gente para isso, a gente não procura psicólogos, coaches, especialistas, enfim, conselheiros, nada disso. Mas isso é o ponto inicial para despertar aí um desequilíbrio no relacionamento, brigas constantes, e aí gera mágoa, e aí você quer se vingar, aquele sentimento de vingança, e vai aumentando, porque, gente, o primeiro ano do bebê passa, mas outras fases vêm. E aí começa a aparecer o quê? A divisão na educação dos filhos, porque um tende a ser muito permissivo, outro tende a ser muito autoritário. Na maioria dos lares, na maioria das casas é assim que acontece. E aí a gente começa a brigar por conta da educação dos filhos. Então a gente já brigava antes porque nenhum cuidava de nenhum, era uma cobrança excessiva. Aí a criança cresce, começa a ter desafios de comportamento e a gente briga por conta dos desafios de comportamento. E aí vira um ciclo vicioso, quando você vê a criança já tá com 4, 5 anos, você tá cada vez mais distante do seu marido, não tem mais conexão, vocês se aturam dentro de casa. A consequência disso, na maioria dos casos, é o divórcio ou aquele relacionamento infeliz onde a criança cresce dentro de um ambiente tóxico, né, um ambiente ruim, cheio de sentimentos negativos, e ela absorve tudo isso e começa a apresentar mais desafios de comportamento ainda. Então, entende como esse ciclo funciona? A Salime, que sobrancelha linda. Gente, foi a Salime que tirou minha sobrancelha hoje. Tá desfocada, hein, ô Salim? Então, gente, isso é muito sério. Quando nasceu o segundo filho, Davi, traições, exatamente, vem as traições, mas assim, né, a traição já é um outro assunto para uma outra live, né? Mas essa questão da gente não validar o sentimento um do outro, aí gera aquele sentimento de vingança, eu não sou aceita, eu não sou importante, eu não sou amado, minha vida é uma merda, meu casamento é uma droga, e aí eu vou pra rua e eu encontro alguém, tanto a mulher quanto o homem, normalmente é o homem, porque a mulher tá dedicada dentro de casa pro filho, e aí acontece o que acontece, os maridos arranjam aí outra pessoa nesse primeiro ano de vida do bebê, né? E as mulheres se sentem piores ainda. Isso sem contar, né, Gabi, que algumas mulheres deixam de se gostar. Aí surgiu aquele intrusozinho na vida, é aí que surgem as depressões. Sim. Pós-parto. Minha vida não é nada do que eu imaginei, não é aquele comercial de televisão. E aí, além de não dar atenção pro outro, pro marido, ela deixa de se gostar, que é muito mais perigoso. Porque se ela deixa de se gostar, ela deixa de gostar dela, ela pode deixar de gostar do filho e do marido. E aí acaba entrando num buraco. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Entender por que eu tô dizendo tudo isso. Pra quem tem filho novo, parece que eu tô falando do momento que vocês estão vivendo. Pra quem tem filhos mais velhos, a gente precisa identificar o que foi que causou essa desconexão. Por que eu tô tão distante do meu marido? Por que parece que a gente não fala mais a mesma língua? Por que parece que esse casamento não vai dar mais certo? Por que parece que eu tenho um estranho dentro de casa? Por que parece que quando ele chega as coisas pioram, né? Melhor que ele não chegue em casa, melhor que ele fique longe. Porque isso tudo começou lá atrás. Lá atrás já, quando todas as coisas que a gente disse ontem e anteontem, e acentuou depois que o filho nasceu, tá? Então, façam essa reflexão de entender isso. E como resolver isso? A gente tem que recomeçar, né? Então, quando o Davi nasceu, eu já estudava, eu já entendia, já estava buscando tudo isso, então eu mudei completamente. Não sei se a gente nunca conversou sobre isso, mas acho que você percebeu. E muitas pessoas falam assim, mas segundo filho é mais fácil. Pode ser que seja, a gente já está preparado emocionalmente, né? Mas, gente, na maioria dos casos, quando a mulher toma consciência, a gente se cuida. Então, o Davi nasceu, eu entendi que eu não precisava parar de cuidar de mim, né? Então, eu adaptei. Eu comprei aqueles programas de mamãe sarada pra fazer em casa, porque eu não conseguia sair, eu não tinha ajuda. Lembra da autorresponsabilidade? Que a gente falou no primeiro dia? Não é porque nasceu o filho, não é porque seu marido viaja, não é porque seu marido trabalha, que você vai jogar a responsabilidade nele e não vai se cuidar.
Então, assim, o Rafa não parava em casa, eu não tinha familiares para me ajudar e eu precisava me cuidar. Eu não queria levar 1 ano, 2 anos para voltar no meu peso. Então, eu fui lá, paguei R$29,90 por mês, comprei um pacote de internet, fazia os exercícios em casa com o Davi do lado. E, assim, comecei a me arrumar, tomava banho, criei recursos, colocava o Davi ali dentro, na cadeirinha, enfim, no carrinho. Comecei a me cuidar mais, melhorei a minha alimentação assim que ele nasceu. Por quê? Para eu melhorar a minha autoestima, certo? Eu precisava me sentir bem para poder fazer ele feliz. Lembra que a gente falou que ele não ia conseguir me fazer feliz? Eu precisava me sentir feliz para ele só contribuir com isso. E aí a gente teve um outro tipo de maternidade e relacionamento depois que o Davi nasceu. Mesmo porque eu tinha um filho, eu não podia também me entregar do jeito que eu me entreguei pro Pedro, porque eu tinha o Pedro com 3 anos, né? Que precisava de mim também. Então, pra quem aí pretende ter o segundo, hashtag fica a dica, né? De ter autorresponsabilidade, pensar no pós, o que vocês vão fazer, como que eu vou me cuidar. Maridos, vocês precisam apoiar suas esposas. E a grande diferença é que no segundo filho você tem o primeiro já, então não tinha esse fator de deixar a atenção do filho mais velho quando tinha o primeiro, né? E aqui, Gabi, vale aquela regrinha do avião, que se acontecer alguma coisa, primeiro coloque o cinto, a máscara em você e depois a máscara na criança. E no casamento é a mesma coisa. Na relação marido e mulher também é a mesma coisa. Se a mulher não se ama, se ela não se gosta, ela vai comunicar isso pro marido de alguma forma, com as suas ações, com as suas palavras também, que é muito forte isso. E ao invés de ter o entendimento do marido, ele também possa se distanciar. E aí entra naquele ponto de ontem, da raiva, do ódio, que é consequência de uma primeira atitude. Exatamente. Né? E você vê que uma coisa tá interligada com a outra, né? Sim. Então é importante a gente cuidar disso, a gente vigiar isso, né? Prestar atenção para quem quer ter mais filhos, para quem tá passando por isso. E para quem não quer ter mais filhos, já passou por isso, identificar qual foi o ponto em que vocês se perderam, que vocês se desconectaram, né? Como é que foi esse primeiro ano de vida do filho de vocês? Né? Como que vocês estavam inteiramente voltados para a criança? Vocês conversavam, botavam o bebê dormir, tinha um momento de vocês? Não, a gente não tinha, Gabi. E aí a gente se desconectou. E agora, como que eu faço para me conectar? Tem jeito, né, Rafa? Pra tudo tem jeito. Pra tudo tem jeito, tá? Graças a Deus. A gente tem que querer. E, claro, toda mudança gera desconforto, né? A gente sai da zona de conforto. Mas é o que eu falei ontem ou anteontem, agora nem lembro. Se a sua zona de conforto tá boa pra você, se você tá feliz do jeito que você tá, então beleza. Guarda tudo isso que a gente tá falando, não usa, não muda. Se não há reclamação e não há indiretinha. Agora, se a sua zona de conforto não te traz felicidade, se você não se sente feliz do jeito que você gostaria, se o teu casamento não tá do jeito que você gostaria, vai ser difícil mudar? Claro que vai. Mas vale a pena? Mas muito difícil, muito mais difícil ficar como tá. Eu acredito que vale a pena 100%. 100%. Porque se existe uma chance de eu melhorar a minha vida, melhorar o meu relacionamento, consequentemente trazer um relacionamento harmonioso pro meu filho, eu vou escolher viver isso. Né? Já que do jeito que tá, não tá bom, existe uma chance de eu melhorar, por mais que eu tenha que me esforçar pra ir atrás disso, eu devo tentar, certo? Isso é casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Então, E assim, gente, a gente falou ontem, mas se eu tô tentando meu marido não, faça a sua parte. Quando eu mudo, tudo muda. Se vocês aplicarem o que a gente falou nos outros dias, da forma como a gente falou, continuarem estudando, buscando auxílio pro relacionamento de vocês, não existe casamento que não melhore, tá? Claro, se ainda existe amor, né? Que na maioria dos casos existe, mas ele tá lá arquivadinho, né? Guardado, escondidinho, no meio de um monte de mágoas, vinganças e sentimentos negativos que a gente precisa eliminar, certo? Segundo ponto. Filho cresce, começa a aparecer a competitividade, tá? Entre pai e mãe. E às vezes a gente faz isso sem se dar conta, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, desapegar do passado. O que é desapegar do passado? Tem uma cartinha da Jane Nelson, que é da Disciplina Positiva, que diz assim: apegar-se ao passado não faz bem nem a você e nem ao seu relacionamento.
Desapegue-se. Então, assim, muitas pessoas falam pra mim, principalmente em processo de coaching, ah, mas não vai funcionar isso não. Ah, mas se eu fizer isso aí, ele vai fazer isso. Mas eu já tentei fazer isso aí que você tá me falando. E ele fez isso, isso e isso. Entendam, você tentou fazer isso que eu tô te falando, se alguma vez você tentou fazer, num contexto completamente diferente, onde o teu marido não entendia o que estava acontecendo, vocês não conversaram, lembra que eu falei da importância sobre trazer isso? Vem cá, vamos conversar sério, eu tô sentindo isso e isso, porque você tá provocando isso em mim. Então não tinha existido esse contexto, por isso que ele estava fazendo do jeito que ele estava fazendo. Se vocês decidirem mudar a partir de hoje, comunicar isso, essa mudança, ó, eu entendo que o nosso relacionamento tem que mudar, eu entendo que a minha responsabilidade nisso é fazer isso, isso e isso. E o marido a mesma coisa, não apeguem-se ao passado. O que ele ou o que a mulher fez que não deu certo lá, não significa que não vai dar certo a partir de hoje, certo? Ficar preso ao passado, gente, é impedir você mesmo de viver um futuro muito melhor. Decidir escolher que o que você já tentou e não deu certo, por isso que você já desiste, você está desistindo da sua vida. Você está desistindo de ser feliz, está desistindo do seu casamento, da sua família. Todo mundo vai sofrer por isso. Então, ao invés de ficar com aquela historinha, mimimi, falando assim, ah, mas eu já tentei e não deu certo, comece do zero. O que você pode fazer hoje, que vai ser completamente diferente do que você já tentou, num contexto completamente diferente do que você tentou e que pode te trazer resultados melhores. Você vai escolher fazer, mesmo que seja difícil, ou você vai escolher conviver com esse relacionamento do jeito que tá? Tô falando alguma besteira? Não, existe uma... Trazer a ciência aqui. Existem algumas pesquisas que dizem o seguinte: para você ser feliz, realizado, ou utilizar a palavra bem-sucedido, você tem que viver intensamente o presente, viver o agora, estar presente. E tudo isso que a gente tem falado de família, de casamento, agora a relação com filhos, é estar presente. Pessoas que são felizes, bem-sucedidas, elas têm o passado como um aprendizado. Eu aprendi isso lá atrás, não vou repetir esse erro, eu aprendi isso, vou fazer dessa forma. E o futuro como uma meta, um objetivo a ser alcançado. Quem vive intensamente... Eu tô com a garganta meio ruim. Você faz assim... Isso. Tá meio seco o tempo, tô tomando água pra caramba. Quem vive demais o passado tem uma tendência a ter depressão, ou viver uma vida triste. Quem vive demais o futuro tem uma tendência a viver com ansiedade. E isso serve para o nosso casamento também. E se eu vivo trazendo demais o passado para minha relação atual, para o meu casamento hoje, o que está sendo meu casamento? Essa é a pergunta que você deve se fazer. E Gabi, eu não sei se você preparou essa parte, mas se você estiver disposto a trazer coisas do passado, tem que ser com um objetivo. O objetivo de resolver para você aquilo. Trazer à tona o que aquilo te causou, o dano que aquilo te causou, o sofrimento que aquilo te causou, tomar consciência disso, mas aí você precisa tomar uma decisão. A decisão é de perdoar. Gente, e assim, às vezes o teu parceiro, tua esposa, o teu marido, ele fez alguma coisa que te magoou, né? Te magoou profundamente. E eu não tô dizendo nem só traição, tá? Às vezes ele te deu uma palavra ruim, ele foi ríspido, ele foi insensível, às vezes ele não se importou com seus sentimentos, às vezes ele te abandonou. Enfim, ele ou ela, né? Eu tô falando aqui na posição de mulher, mas isso vale também homem para com as mulheres. Às vezes a imagem que você idealizou de um casamento após os filhos não atingiu suas expectativas, certo? Isso pode acontecer. Mas uma pergunta que a gente não pode deixar passar. Das mágoas que você carrega, quantas são suas mesmo ou são seu marido colocando em você? Quantas mágoas, né? Tem até a disciplina positiva faz essa pergunta também. Isso é uma pergunta de coach, mas ela faz aqui. Das mágoas que você carrega, quantas são sobre você? E não sobre o seu parceiro. Por que eu tô dizendo isso? Tem muita gente que fala assim, mas ele não me elogia, mas ele não me ama, mas ele não me dá amor, mas ele não me valoriza. E você se valoriza? Você se ama? Porque se a gente não se ama
se a gente não se cuida, se a gente não se gosta, se a gente não se autovaloriza, tudo que ele fizer vai sempre ser insuficiente. Ou pode servir de ataque. O cara Perdão. chega com um caminhão de rosa e fala, pra que gastar esse dinheiro? Então, assim, quantas dessas mágoas são suas mesmo? Ou é do seu marido? A gente tem que ter consciência disso, tá? Entender o que é isso. E se amar, se gostar, né? Teve uma pergunta aqui, não sei se foi uma pergunta, mas eu li bem rapidinho, que colocaram assim, mas quando eu me cuidei, a sogra veio e falou pra mim que eu não deveria ter feito isso, eu nem sei quem foi que colocou. Que eu tava cuidando de mim, não tava cuidando da criança. Gente, quando eu sei quem eu sou, certo? Quando eu tenho a minha identidade muito bem definida, a pessoa como mãe, que eu tenho certeza que eu sou, quando eu me orgulho de mim mesma como mãe, como esposa, a opinião dos outros não vai interferir em quem eu sou. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Se alguma pessoa te lançar uma palavra venenosa, que machucou você por dentro, machucou por quê? Essa mágoa tem a ver com você ou tem a ver com a pessoa? Às vezes a pessoa lança uma palavra e machuca muito a gente porque a gente acredita naquilo que ela tá falando. Muitas vezes a gente acha que a gente é realmente aquilo que ela tá falando, certo? É por isso que dói tanto. Porque se eu não soubesse, se eu não achasse que eu sou aquilo, eu ia falar assim, né? Eu ia falar assim, deixa pra lá, quem tá falando não entende nada. Então a gente precisa afirmar a nossa identidade. E claro, eu não vou trazer isso nesse contexto dessa live que vai ficar longa demais. Mas esse contexto de identidade a gente forma na infância. A gente forma na infância. E muitas vezes a gente não percebe que a gente não tem isso formado e aparece quando a gente tem filhos. Quando a gente casa, certo? Então, a reflexão de hoje em relação a isso é: não se apegue ao passado, perdoe e se ame. Se você perdoar, independente se ele merece o perdão ou não, você está fazendo isso por você. Independente se sua mulher merece isso ou não, você está fazendo isso por você, tá? Para você se libertar, para você viver sentimentos positivos na sua vida. Se você fizer tudo isso, perdoar e se amar, entender que você é sim uma ótima esposa, você é sim um ótimo marido, você é um ótimo pai, você é uma ótima mãe, não importa o que as pessoas digam ou opinem sobre você, tua vida vai fluir. Teu relacionamento vai fluir. E você vai parar de culpar, porque ele não faz nada pra me agradar, porque ele não faz nada. Porque, nossa, mas uma vez me levou pra jantar. Você não fala que me ama, mas aí quando ele fala, nossa, por que tá falando hoje? Aconteceu alguma coisa? Às vezes eu nem me acho merecedora de receber todo esse amor, gente. Quantas mulheres não se acham merecedoras? E aí quando o marido faz, critica. E se ele não faz, critica também. Então nunca tá bom. Então, assim, é uma reflexão forte, mas a gente tem que trazer isso para vocês refletirem mesmo. Quanto dessas mágoas que você carrega são sobre você e o quanto são sobre o seu parceiro. E tem gente, já que a gente entrou no assunto do passado, tanto homem quanto mulher, que não tá disposto a abandonar aquela historinha do passado, porque é aquilo que faz dele ou dela uma vítima. E se eu abandono essa história que me magoou, que me fez mal, que foi verdadeira mesmo, foi ruim mesmo, foi ruim pro casamento, foi ruim pra mim, mas se eu abandonar isso, eu me torno uma pessoa forte. E pessoas fortes muitas vezes não recebem cafunézinho, carinho, olhar de piedade. Então, o que você precisa se questionar? Você tá disposto a abandonar o posto de vítima? Porque para você ter um casamento de alta performance, uma família, ser pais, que os seus filhos olhem para você com brilho nos olhos, admirando a relação de vocês, você tem que estar disposto a sair da função de vítima. A gente tem casos de clientes que demoraram para entender que o que eles não queriam era largar a posição de vítima. Então nunca perdoavam. E você não perdoar, o que a Gabi falou, não é pro outro que está fazendo isso, é para você, antes de tudo. É como se você estivesse andando com o seu carro com o freio de mão puxado. O carro não vai andar com toda a potência, ele tá com o freio de mão puxado. E assim tem sido o seu casamento. Se não há perdão, assim tem sido o seu casamento. E como eu sempre digo, tudo comunica. Você está comunicando pro outro todo dia, nas entrelinhas, nas atacadinhas, nas pontadinhas que acontecem. E o pior de tudo isso, os filhos estão lendo tudo isso. Estão vivendo tudo isso. Então, gente, foquem nisso, prestem atenção nisso, reflitam sobre isso e decidam perdoar, tá? Identifiquei tudo isso que vocês estão falando, tenho pontos na minha vida que preciso mudar.
a receita mágica é o perdão. Né? Vocês podem deixar de focar no passado e decidir viver um futuro. Decidir viver o hoje e o amanhã. Isso. Sem ficar pensando no que passou. Até é uma mais decisão, o presente. é uma decisão de vocês, certo? Não é uma decisão que depende do outro, do que o outro faça. Depende de você, do que você quer pra sua vida. Autorresponsabilidade. E qual foi a frase de ontem? Você prefere ser feliz ou tem razão? Amarada, poxa vida, vamos fazer dar certo esse casamento? Vamos fazer dar certo esse casamento? E para isso a gente tem que sair da zona de conforto. Não tem outro jeito. E, maridos, as mulheres precisam se sentir seguras, amparadas. E é dever do homem passar essa segurança para elas. E eu não digo só financeira, não. Tô dizendo moral, né? Vocês precisam demonstrar que aconteça o que acontecer, vocês vão cuidar delas. Tanto delas quanto dos filhos. A estrutura emocional do lar tem que vir do marido. Tem que vir do marido. Porque vocês são o cabeça, certo? E isso, biblicamente falando, se a gente for trazer aqui reflexão cristã, e para a gente entender mesmo, o homem, ele se sente muito melhor quando ele tá ali. E fala por você agora, Gabriela, porque no começo é uma dificuldade que você encontrava, eu não é? Não, você tem um perfil de querer tomar frente, você tem um perfil de dominante, você tem um perfil... Então, vou trazer esse contexto agora, né? Porque assim, o que a gente tem que entender? Que quando a gente casa, a gente é diferente, a gente sabe disso, na maioria dos casos. E por que fica mais evidente a nossa diferença depois que os filhos vêm? Porque a gente quer aplicar para o nosso filho aquilo que a gente recebeu. Então, eu tenho uma educação que veio da minha família, o Rafael tem a educação dele que veio da família dele, certo? E aí, quando a gente casa e tem filho, eu quero passar para o meu filho aquilo que eu acho que foi bom para mim. E o que foi bom para mim, geralmente é diferente do que foi bom para o Rafael, porque nós somos diferentes. Então, a mãe dele é diferente. A mãe dele educou ele de uma forma, minha mãe me educou de outra. Por mais que eu não tenha, às vezes, tá? Vou trazer aqui um bom relacionamento com meus pais. O pai não tem, o marido não tem com os pais dele e a mulher com os pais dela. A gente acaba inconscientemente, por não saber disso, repetindo o padrão de comportamento dos nossos pais. A gente repete ou a gente rebela completamente. Então, se eu tive pais extremamente autoritários, ou eu vou ser extremamente autoritária e não vou gostar disso. Cada vez que eu estiver fazendo isso, eu vou falar assim, nossa, eu tô parecendo a minha mãe falando, tô parecendo meu pai falando. E não sei agir diferente, porque eu não tenho essa consciência. Ou, se eu tiver essa consciência de que isso me feriu demais, eu vou acabar sendo permissiva demais. O que também não é saudável, certo? Então, a gente tem que entender isso. E aí começam os conflitos entre marido e mulher na educação dos filhos, porque ele quer defender o ponto de vista dele e a mulher quer defender o ponto de vista dela, né? E Rafa, eu queria que você trouxesse um pouco bem rapidinho, porque o nosso tempo tá acabando, aquela questão de que a gente acaba procurando no outro aquilo que a gente não teve em casa, daquele estudo que você fez. Olha só, eu falei aqui antes que os filhos estão lendo os pais o tempo todo. Então, eu vou te dar um exemplo. Minha mãe, se eu vejo que minha mãe sofreu na mão do meu pai, e eu admiro muito a minha mãe, quando eu procurar uma esposa, ou eu vou buscar alguém exatamente como minha mãe, porque eu tenho um amor por ela, venero minha mãe, eu vou buscar alguém que tenha a personalidade, o perfil igualzinho da minha mãe, porque aí eu quero ser essa pessoa que quero cuidar de uma pessoa parecida com a minha mãe, e aí vocês já podem fazer a ponte aí, qual que é o perfil da sua esposa ou do seu marido. Ou eu vou fazer completamente o contrário. Olha, eu sempre vi minha mãe sofrendo, eu sempre vi minha mãe cabisbaixa, e aquilo, ela comunicava isso pra mim, de alguma forma, mesmo sem dizer, sem reclamar do meu pai, mas ela comunicava isso de alguma forma pra mim. E aquilo me trouxe um sofrimento, me causou um sofrimento. Inconsciente. E por me trazer esse sofrimento inconsciente, toda vez que eu fui buscar uma namorada e eu casei com alguém como totalmente diferente da minha mãe. É por isso que muitas noras não se dão com sogra e vice-versa. Por que isso acontece? Porque eu não queria que a minha mulher sofresse o que minha mãe sofreu. Então eu posso ir por dois caminhos. Ou ter alguém igualzinho à minha mãe, ou ter alguém completamente oposto. E se eu tenho a minha esposa, tô dando tudo exemplo aqui, tá, gente?
Se eu tenho a minha esposa, que é completamente diferente da minha mãe, sabe com quem que ela pode ser parecida? Alguém tem uma pista aí? Já vou trazer porque a gente não tem muito tempo. Ela pode ser parecida com a minha avó. Olha isso. A minha esposa pode ser parecida com a minha avó, não com a avó dela. Por que que isso acontece? Porque se a minha mãe... Só um detalhe, se vocês estiverem entendendo, manda um joinha aí, porque é um assunto meio complexo. Eu tô tentando resumir por conta do tempo ainda. Porque se a minha mãe é o que ela é, cabisbaixa, sofre, talvez ela sofreu uma opressão quando ela era criança, de alguém que foi opressora. E quem foi essa pessoa opressora? A mãe dela. E ela se tornou aquilo. E eu rebelei contra aquela atitude da minha mãe. E o que acontece? Eu busquei alguém igual minha avó. Não é louco isso? E então, assim, sua mulher, olha que louco, a sua mulher pode ser igual a mãe da sua sogra. E assim, e eu tive... Não, a mãe da sua mãe. E eu tive... Muitos joinhas, que bom. E eu tive eu tive pais extremamente autoritários. Fichas caindo. Eu tive pais extremamente autoritários na minha educação, certo? Então eu fui muito podada. Eu fui muito limitada. Tudo tinha que ser do jeito deles, no critério deles, na regra deles. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu procurei um marido permissivo. Porque, de uma certa forma, aquilo me afetou emocionalmente enquanto criança, gente. E as sinapses neurais são formadas inconscientemente, eu não preciso ter consciência que ela existe. Acontece. E aí, quando eu cresço, eu busco alguém que traga esse equilíbrio para o meu emocional. Porque se eu convivi sob uma pressão muito grande e isso me machucou enquanto criança, por que depende muito? O Rafa falou, às vezes é igual, às vezes é diferente. Porque cada um interpreta de um jeito, cada um absorve de um jeito. No meu caso, eu entendi que aquilo me feriu emocionalmente. Se eu conseguisse um marido da mesma forma que a minha mãe, eu não teria durado 2 anos, 1 ano no meu casamento. Porque a primeira manipulação, a primeira autoridade dele sobre a minha vida ia refletir muitos traumas emocionais que eu nem tinha consciência. Trazer à tona. E aí a gente se separa. Então vem um marido permissivo, certo? Pra equilibrar. Só que aí o que acontece? A gente acaba entrando em atrito. Por quê? Porque eu tô acostumada a viver naquele sentimento tóxico de pressão, de alguém comandando a minha vida, de alguém conduzindo as coisas pra mim. E aí eu tenho um marido que não opina. Um marido que é muito bonzinho, um marido que é muito permissivo. E quem escolheu o marido? Eu. Só que você entende que é um processo de falta de consciência. E aí eu quero que ele seja autoridade na minha vida, tenha autoridade sobre o meu filho, certo? Porque é um sentimento tóxico que me falta. Toda vez que ele não faz isso, é como se abrisse um alerta no meu cérebro, tipo, não tem, sem sentimento viciante. E aí eu induzo ele a agir diferente porque eu preciso alimentar aquela química no meu cérebro de novo. Tudo isso que eu tô dizendo pra vocês é inconsciente. Viciei. E aí cria os atritos. Pô, mas eu gostava tanto da parte permissiva dele, por que agora eu tô cobrando? Porque agora eu tenho um filho. E porque agora, na minha cabeça, educação é aquilo que eu tive. E aí eu começo a cobrar. Entendeu? Dele comigo, dele com a criança. Então, gente, a gente precisa fazer essa reflexão, trazer isso e entender que se o seu marido, ele é o oposto de você, se ele tende a ser permissivo, se ele tende a ser autoritário e você é permissiva, ele tá suprindo uma carência emocional sua. Isso é união, isso é ser um só, como a Bíblia diz, tá? Ele tá suprindo uma necessidade sua, emocional. E juntos vocês podem ser o melhor pro filho de vocês. Basta unir a firmeza e a gentileza e agir de uma vez só. Por isso que a disciplina positiva existe. Ser firme e gentil ao mesmo tempo, tá? Então eu preciso entender isso e achar o equilíbrio. Como? Eu tendo a ser mais permissivo, então eu preciso flexibilizar na minha autoridade. Aprender a ser autoritário, aprender a ter autoridade sem agressividade, para não ser autoritário. E se eu tenho uma forma de educar mais no controle, mas na autoridade, né? Porque eu tive uma educação assim, eu preciso flexibilizar para permissividade. Olha lá, a Lari, socorro, preciso restaurar padrão de fábrica, resetar e começar de novo. Precisa, gente, precisa. Então eu preciso flexibilizar para isso, tá? Para conseguir ser um pouco mais permissiva. Tudo isso eu vou conseguir fazer a partir do momento que eu tiver a consciência qual é o tipo de parentalidade que me move.
que também tem a ver com o tipo de perfil comportamental. Mas trazendo aqui para o contexto de relacionamento, existe, que a disciplina positiva traz pra gente, que eu fiz uma live até falando sobre isso, mas eu voltei pra criança, que eu vou trazer na reflexão casamento. Existe 4 tipos: o conforto, o controle, a satisfação e a superioridade. Maridos ou mulheres que vivem numa prioridade de estilo parental que é baseado no conforto são maridos e mulheres permissivos, que pode levar as crianças a serem mimadas e exigentes, maior interesse no conforto do que nas necessidades da situação, tá? E por que isso? Ou porque tá repetindo o padrão, ou porque tá rebelando completamente. Entendam, repetir padrão e rebelar não é bom para nenhum e nem para o outro. O que eu preciso é encontrar um equilíbrio, certo? Casais que vivem numa disputa, ou um ou outro, no controle, são casais que são rígidos, controladores, que pode levar a criança à rebeldia, à resistência ou à bajulação inadequada, certo? Então, isso até enquanto marido e mulher. Marido exigente, né, que pode fazer com que a mulher se rebele contra ele e vai fazer a criança se rebelar também. A satisfação já está mais voltado para aqueles capachos, sabe? São possíveis pontos fracos dos pais. Eles são capachos, ele mantém registro da pontuação. Agora você me deve. Eu fiz por você, então agora você me deve uma. Certo? E aí isso provoca ressentimento, depressão ou vingança. Tanto da mulher para com ele, quanto do filho para com ele. Ou para com ela. Vocês são os compensadores. É de um outro livro chamado Dar e Receber. Você vê que uma coisa leva a outra. São os compensadores, exatamente. E o estilo de parentalidade de superioridade, que são aqueles que fazem sermão, que têm muitas expectativas, elevam a expectativa em relação ao marido, em relação à mulher, em relação à criança, leva a sentimentos de inadequação e fracasso para alcançar os padrões, vê as coisas em termos de certo ou errado em vez de possibilidades, ou seja, são rígidos, rigorosos, é do meu jeito, pronto, acabou, tá? Eu tenho um estilo de parentalidade da superioridade. E por quê? Porque eu fui educado assim. É isso e acabou. Não tem questionamento. É do jeito que eu quero, é sermão em cima de sermão. Então eu trouxe isso pra minha família quando eu me tornei mãe. Claro que foi por pouco tempo, graças a Deus, porque eu já me afundei na imersão, estudei e aprendi, né, a ser diferente. Então, mas eu trouxe isso. Então eu tive que aprender a soltar a corda, a não controlar mais tudo. E, gente, foi um processo de muito estudo, é por isso que eu digo, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, a gente precisa estudar para se conhecer, a gente precisa estudar para se dar bem no casamento, a gente precisa se dedicar, tá? É um processo, e é um processo contínuo, eu não paro de estudar, eu não paro de ler, eu não paro de buscar. Rafael é a mesma coisa, porque o Rafael, não sei se ele concorda comigo, mas para mim ele tem um estilo de prioridade do conforto, né, que é permissivo, que pode levar as crianças a serem mimadas e exigentes, que ele tem maior interesse no conforto do que nas necessidades da situação. Para que brigar? Não vamos brigar, vamos ficar todo mundo bem. E olha como nós somos completamente diferentes. Enquanto ele não quer brigar para deixar tudo bem, eu quero brigar para ter o controle de tudo. E no casamento, isso cria atrito. Certo? Então a gente precisa entender os estilos parentais, entender como isso funciona na nossa vida e aprender que nem tudo tem que ser do meu jeito, porque eu tô tentando repetir padrão rebelar dos meus pais, nem tudo tem que ser do jeito dele. Qual é o jeito de vocês dois? O que vocês vão fazer de diferente a partir de hoje? Como que vocês vão se comunicar? Certo? O que você vai trazer para sua criança? Não é aquilo que você viveu. E pai, não é aquilo que você viveu. É aquilo que a sua criança precisa. Ela tem um tipo comportamental, um estilo diferente do de vocês. Olhem para sua criança para o que elas precisam. Maridos, olhem para suas mulheres para o que elas precisam. Se ela escolheu você, é porque você está suprindo carências emocionais dela. Então faça isso com vigor. Da mesma forma que você escolheu ela para suprir as suas. Não reclamem dos seus maridos, vocês escolheram eles. Certo? Maridos, não reclamem das suas mulheres, vocês escolheram elas. E elas também suprem necessidades emocionais de vocês. Suprem. Tanto um quanto o outro. Então, olhem para vocês como indivíduos únicos, sem olhar para o passado, sem olhar para a infância, sem olhar para os seus pais. Decidam se amar, se completar, se respeitar, se entenderem os dois. O que ela precisa, o que eu preciso. Para eu descobrir isso, o que eu preciso fazer? Conversar. Comunicação. Inclusive tem um livro nas livrarias de todo o país, viu, pessoal? Todo o país.
comunicação inteligente do marido dessa esposa aqui. Incrível, dá pra comprar pela internet, na Amazon, americanas.com, Submarino. Gente. Aproveitei pra fazer um comercial. Não, foi bom, merece. E assim, foque em soluções ao invés dos problemas. Tudo isso que a gente trouxe pra vocês é uma reflexão bem profunda, tá? Normalmente a gente faz isso num processo longo, né? De coach aí de 3, 4 meses. Então, assim, pode estar chacoalhando aí a cabecinha de vocês algumas coisas. Se vocês têm psicólogos, já fazem terapia, levem isso para os psicólogos de vocês, aprofundem isso para vocês se conhecerem. Se vocês já têm coach, levem isso para o coach de vocês, aprofundem. Se vocês não têm, procurem a gente. Procurem qualquer outro profissional, se vocês não conseguirem sozinhos, tá? E posso falar uma coisa? Eu quero falar uma coisa pros maridos que estão aqui. Hoje tem live com maridos também. Vocês estão vendo a gente falar com um livro na mão, falar de teoria, falar, poxa, o casamento desses dois deve ser um saco. Será que eles sentam para fazer reunião e teorizar tudo? Não. Não. O nosso casamento é 300% melhor hoje do que quando a gente casou. Porque a gente vive intensamente o hoje. São mudanças que acontecem uma vez só na nossa vida e que duram para sempre. Então, a pergunta de ontem, você prefere ter razão ou ser feliz? Tem um monte de marido aí tentando ter razão, querendo levar a razão pro resto da vida. Alvine. E aí o casamento tá chegando no fiasco e ele fala assim, ó, meu casamento acabou, mas foi por culpa dela e eu continuo tendo razão. Parabéns, você tá infeliz. É isso aí. É forte, hein? Foi forte isso aí, hein? Eu tenho que falar pros maridos pra não achar que é mimimi. Mulherada aí tá louca querendo salvar o casamento. Os caras é mimimi, mimimi. Que mimimi? Aqui na hora que a gente tem que ir pro quarto conversar só entre nós, acontece. Na hora que a gente tem que sair pra jantar, acontece. Na hora que a gente tem que sentar no chão pra brincar com nossos filhos, acontece. O casamento é hoje, não é passado, não é futuro, é hoje. E a responsabilidade... Nervoso. Fica falando que é mimimi isso aqui. Pelo amor de Deus. Gente, ele tá atuando. Não, mas é verdade, tá? É que ele é ator também. Mas é verdade, tá bom? Os homens têm responsabilidade muito maior do que as mulheres, gente, porque vocês precisam conduzir isso. As mulheres são frágeis, por mais que elas falam que elas são fortes, que elas aguentam tudo, elas são frágeis, elas precisam do marido. Gente, a gente precisa, eu preciso desse homem aqui. Eu aguento trancos e barrancos, eu falo pra eles, a gente vai estar junto na alegria e na tristeza, na pobreza, na riqueza, mas se a gente passar por dificuldades que a gente já passou, a gente passa ainda, eu falo, recupera rápido, porque eu preciso de você cuidando de mim, não aguento mais cuidar de você. Eu falo pra ele, porque por mais que eu seja forte, eu preciso do homem cuidando de mim. Então, maridos, a sua família precisa de você, cuida da sua mulher, cuida do seu filho, façam as coisas, estudem, busquem, depois não adianta chorar o leite derramado. Depois não adianta nada, seu filho adolescente... Isso é uma pose pra print. Eles querem tirar uma foto. Então vai lá, pose pra print. Deu? Deu? Gente, deixa eu falar. Depois não adianta chorar o leite derramado. Depois não adianta lá na adolescência, seu filho não tá mais nem aí pra você, nem se importar com você. Sua esposa não tá nem mais aí pra você. Vocês já vão estar velhos, se separando, divorciando. Pra quê? Pra quê? E não tem nem mais vigor pra começar um relacionamento novo. Se você tem a chance de fazer agora diferente, tá? As mulheres têm mais ânsia pela mudança, elas estudam, elas buscam. Homens, tá na hora de se mexer também. Tá na hora de fazer as coisas acontecer. Como é que vai estar o seu casamento daqui 10 anos se continuar do jeito que tá? Se só sua mulher continuar estudando, sabe o que vai acontecer? Ela vai adquirir tanta autorresponsabilidade da vida dela, que ela vai falar assim, eu preciso ter autorresponsabilidade, meu filho, então eu vou ter que partir pra outra. E a gente já viu casos assim. Já vimos, tá? E aí mas ela largou de mim. Não, cadê a sua autorresponsabilidade? Aí dói. A gente tá meio bravo hoje, né? Tem que ser, senão fica muito mimimi. Live mimimi. Mas é assim, a gente só muda em 3 tópicos. Na dor, no constrangimento ou no medo. Então aqui eu tô causando constrangimento, tô causando medo dos maridos perderem as mulheres, das mulheres perderem os maridos. E dor, porque a gente tá mexendo em dores. Então isso vai gerar mudança. Certo? Vai gerar mudança. E, gente, quem fez a tarefa de ontem? Eu fiz, a gente fez na sequência Quem fez a tarefa de ontem? Começa por aí, porque a importância que você tá dando... Tem uma frase que o Rafael fala, como é que você faz uma coisa? O T. Harv Eker, é o autor do Segredos da Mente Milionária. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você tá tratando o teu casamento hoje, amanhã eu faço, deixa que depois eu faço. Tá tudo assim na sua vida, meu irmão. Assim. E as consequências vão ficar tudo assim também.
tudo assim também, tá? Então, façam os exercícios. É só uma live. Ai, nada a ver, é só uma live. Do jeito que você faz uma coisa, Viu? você faz É o todas as seu outras coisas. casamento. Não é só uma live, é o seu E casamento. outra, cara, se você ficou 1 hora, tanto homem quanto mulher, você ficou 1 hora aqui escutando duas pessoas falar que você nem conhece, que você só viu na internet, é porque alguma coisa tá precisando aprender. E aí você vai arquivar o que você tá aprendendo ou você vai fazer diferente? É. E, gente, mas tudo isso põe amor nas nossas palavras. É, porque a gente ama vocês. E Ah lá, a- 2 minutos pra acabar, estragando, cortando nosso barato. e a nossa maior retribuição é saber que isso ajudou uma pessoa ou um casamento. E isso já Já vale a pena. motiva a gente para continuar estudando, continuar aplicando, continuar errando e aprendendo para compartilhar com vocês. E eu tenho um exercício pra hoje, tá? Lá vai a Amanda falar, ixi, vou ficar até tarde de novo. Mas eu tenho um exercício pra hoje. Eu quero que vocês reflitam o que é que vocês sentem de mágoa no casamento de vocês, o que vocês estão precisando perdoar. Aproveitem pra conversar, tá? O de hoje vai ser o mais tenso. Aproveitem pra conversar sobre isso, as coisas que magoaram vocês. E não é assim, você me magoou assim, não, eu me senti magoada, tá? Ai, você me entristece, não, eu me senti triste. E respeita o sentimento da outra pessoa. Respeito o sentimento, não se justifiquem, ouçam tanto de um quanto o outro. Ouçam o que cada um tá falando, o que cada um tá dizendo e decidam perdoar, certo? Porque isso vai fazer a Terror. diferença na vida de vocês. O Pedrinho tá chorando de Dia novo. 21. E é isso, gente. Dia 21 de setembro a gente tem um evento que a gente vai fazer aqui em Londrina pra falar e tratar isso profundamente, tá? A gente vai soltar maiores detalhes amanhã e no decorrer da semana. Espero que tenha sido positivamente válido, né? Se existe positivamente negativo, não sei, mas espero que tenha sido válido pra vocês a reflexão. Faça o exercício do perdão, tá? E busquem a Deus, tá? Sempre falo isso aqui pra vocês. Deus tem que ser o alicerce do nosso casamento. A gente tem que fazer as coisas por temor a Ele, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. E só Ele nos sustenta. Tá certo? Um beijo grande pra vocês. Ótimo descanso, ótima noite. E amanhã tem a nossa última live, tá bom? Cheio de amor, de conexões aí pra vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus.